Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio da série Engenharia de Produção na Prática, que nasceu dentro do projeto Fala Produção da Unip. Eu sou Cristiane Lima. E eu sou Tiffany Florencio. E não podemos deixar de lembrar da nota positiva do nosso curso no ENAD, reflexo e dedicação dos professores e alunos. Hoje temos a honra de conversar com o Igor, engenheiro de produção e fundador do Chicago Booking. Seja bem-vindo, Igor. Pode se apresentar. Olá, boa noite. Meu nome é Igor. Eu sou ex-aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Cacoal e hoje eu estou aqui, para compartilhar um pouco com vocês, a respeito dessa minha trajetória e como a formação na Engenharia de Produção me ajudou nesse caminho do empreendedorismo. Perfeito. O que te motivou a escolher engenharia de produção? Você já tinha em mente o empreendedorismo? Olha, sinceramente, engenharia de produção não era a minha primeira escolha de graduação, né? Eu fui jovem aprendiz em 2013, não querendo que falar a minha idade, mas tem um tempinho, sabe? E aí eu fiquei como jovem aprendiz do frigorífico de Vilhena, cerca ali de um ano. Inclusive foi lá que conheci a professora Tati. A professora Tati foi nessa mesma época ali, sabe? Bem conhecida no frigorífico. E depois desse um ano eu saí do frigorífico, passou-se um tempo, e no final de 2017, uma amiga minha estava comentando comigo a respeito do curso, né, que ela fazia em Cacoal, né? Eu era de Vilhena, minha família é de Vilhena, e que era engenheiro de produção. E aí eu fui pesquisar o que o engenheiro de produção de fato fazia, né? E quando eu li ali o que o engenheiro de produção fazia, eu me lembrei muito dessa época, né, que eu trabalhei como jovem aprendiz, do dia a dia no chão de fábrica, e quanto eu gostava desse ambiente, e eu pensei, acho uma boa, sabe, eu me inscrever, e aí eu me inscrevi para o curso, troquei de cidade e iniciei a minha graduação em 2018. E a respeito, né, de se eu de empreender, nunca passou pela minha cabeça empreender, né? Isso foi algo que nunca passou pela minha cabeça. Nós iniciamos a empresa Chicago Burg em 2019 e eu comecei a minha graduação em 2018. Então, quando surgiu a empresa, a oportunidade de abrir a empresa, eu senti que eu tinha uma bagagem muito maior, sabe? Que eu conseguia meio que tomar essa responsabilidade para mim, sabe? Eu me senti muito mais preparado. Então, eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele surgiu na minha vida de forma gradativamente, sabe? Ele foi surgindo na minha vida. Essa veia de querer ser empreendedor eu nunca tive, nunca quis ser empreendedor, nunca passou pela minha cabeça. Mas hoje em dia eu tenho essa visão de empreendedor, sou empreendedor, então foi algo que veio vindo com o passar do tempo, sabe? Igor, pela sua passagem da engenharia de produção também, tanto da questão do empreendedor, a gente queria saber um pouquinho mais quais foram as ferramentas que você utilizou e que você utiliza hoje em dia ainda da questão da gestão do Chicago Burger relacionado com a engenharia de produção. Nosso dia a dia na empresa, a gente utiliza ferramentas, né, de gestão de processo, a gente utiliza ali fluxograma simples, né, que mapeia ali a nossa produção, desde o início da produção do hambúrguer até a finalização e posteriormente, né, a entrega, né, chegar na casa do cliente. Utilizamos também, né, padronização. Nós utilizamos POP, todos os nossos itens dentro da empresa possuem POPs, nossas maioneses, nosso barbecue, nossos blends veganos e vegetarianos, né? Por exemplo, qualquer colaborador que queira fazer o nosso barbecue, até mesmo um novo colaborador, possui o POP de forma muito clara, simples e objetiva, com toda a qualidade que a gente preza, que a gente busca, né? Então a gente tem também POP, e a gente tem também alguns checklists, por exemplo, de limpeza e manutenção. Sempre que a gente manda um produto para manutenção, a gente faz um checklist, né? A gente tem ali um checklist e algumas fichas, né? Sempre que a gente limpa um material, né? Uma câmera fria, por exemplo, tem, né, a data que foi limpa, quem foi o colaborador que limpou, a assinatura,
Com isso, todo mês, o Gabriel, ele nos envia, né? E eu tenho controle de limpeza, de manutenção, né? Dos nossos itens, né? Nossa câmara fria, nossa coifa e tudo mais. Então, basicamente, é esse o que eu utilizo mais no nosso dia a dia, que está muito presente, sabe? Na nossa empresa. Bom, é interessante que a gente mencione que o Igor ele está fora do país, então, assim, para a gente. O horário aqui que a gente está gravando é um outro horário, um horário para nós. Aqui vai dar 7 horas, lá. Que horas que é, Igor? Aqui, quase meia-noite. Então, assim, para a gente, às vezes vai dar uma interferência, porque o Igor está lá do outro lado do mundo e a gente está aqui falando com ele. Não tem fronteiras. É isso aí. Conseguimos fazer de tudo. É isso aí. E só para dar continuidade, a gente sabe que o mundo do empreendedorismo ele é desafiante, né? Eu sei porque eu também já fiz muito e estou, né, me aventurando já antes de sair da graduação. A Tiffany trabalha também na indústria, mas ela também recebeu a proposta de como engenheira se aventurar também no futuro com a gente. E comenta um pouco para a gente quais desafios você enfrentou ao empreender e como a engenharia de produção ela te auxiliou nisso. Olha, empreender por si só já é um grande desafio, né? Empreender já é muito desafiador. E a gente iniciou a empresa em 2019, logo na sequência, em novembro de 2019, então logo na sequência veio a pandemia. Então, empreender na pandemia, por si só, já foi um grande desafio, sabe? E no início, quando você inicia nessa jornada, sabe, você quer fazer tudo sozinho. Você acha que você tem o poder de fazer tudo sozinho e é desgastante, sabe? Muitas das vezes, você tem que fazer, só tem você para fazer, sabe? Então, com o passar do tempo, que a gente entendeu que a gente precisava delegar, a gente precisava estruturar a nossa empresa, e a gente precisava otimizar alguns processos. Então, eu pude, durante a minha graduação, colocar isso muito em prática na minha empresa, sabe? Eu lembro até hoje, quando a gente aprendeu na sala de aula a respeito da ferramenta 5W2H. No outro dia eu já cheguei querendo colocar aquilo em prática, sabe? Dentro da empresa, assim. A gente tinha, por exemplo, como a empresa cresceu durante a pandemia, o nosso principal meio de venda era o delivery. Só que o nosso tempo de entrega era de 30 minutos. O porquê era 30 minutos? Eu não sabia o porquê que era 30 minutos, mas esse era o tempo de entrega. Só que a gente não conseguia atender, sabe? A esse tempo. Hoje eu acho que eu vejo que era muito baseado nas outras empresas, assim, então a gente queria as outras empresas em 30 minutos, então vamos entregar em 30 minutos. Então esse era um problema dentro da empresa. Então eu coloquei essa ferramenta, sabe? Apliquei essa ferramenta. Eu e o Renato, que é o meu sócio, né, a gente fez um estudo ali, né, a partir do momento que sai o pedido até chegar na casa do cliente, quanto tempo que demora, né, lógico, em dias habituais, né, ali de um movimento ok. E a gente também viu o que a gente poderia melhorar no nosso processo, né, para diminuir esse tempo. Uma coisa que é muito importante também, às vezes a gente tem que ver qual é o nosso cenário, sabe? Eu tenho uma chapa. Às vezes pode ser que o meu gargalo está ali na minha chapa, só que eu posso comprar outra, sabe? Então, às vezes eu tenho que saber, não, se eu tiver outra chapa, eu vou conseguir entregar nos 30 minutos. Só que no cenário que eu estou, às vezes você não pode comprar uma outra chapa. Então, você tem que meio que trabalhar e adaptar dentro da sua realidade. Então, no cenário que a gente estava, por exemplo, naquela época, né, nessa situação específica, eu sabia que a gente não conseguia entregar em 30 minutos. Né? Sabia onde estavam ali os erros, então a gente conseguiu observar que 45 minutos era o nosso tempo ideal. Então, é melhor a gente, né, assumir esses 45 minutos do que colocar um tempo que era impossível a gente fazer essa entrega, sabe? Então, tudo que às vezes eu aprendia na graduação, durante o período de graduação, eu já queria, sabe, chegar e aplicar, assim, na empresa, sabe? Tinha vezes que eu aprendia no mesmo dia, eu já queria chegar e já queria fazer, sabe?
Então, eu acho que a gente teve muitos desafios, mas o curso me ajudou, sabe, nisso. Isso é muito nítido, assim, sabe? Que eu fui aprendendo muito, a empresa me ensinou muito também, sabe? Como engenheiro de produção, a minha empresa, né? Consegui observar muitas das vezes o que acontecia, que o professor ensinava na sala de aula, já me remetia a um exemplo muito prático, muito simples. Porque às vezes uma coisa é te ensinarem com o exemplo de uma indústria. Ok, só que às vezes eu vivo aquilo na prática, na minha empresa, sabe? É isso, o engenheiro de produção ele trabalha em todas as áreas. Então, isso é bom para a gente, sabe? Uma determinada situação que pode acontecer na indústria, pode acontecer na minha empresa, sabe? Então, às vezes, isso era muito bacana. Quando o professor explicava na sala de aula, eu já lembrava, sabe? E falava, então eu posso fazer tal coisa. Ah, que bacana, vou colocar isso, sabe? O pop, por exemplo, surgiu daí. Então, tipo assim, no início a gente não tinha, né? A partir do momento que foi apresentado pra gente, eu falei, ah, bacana, dá para fazer isso. Então, acho que é mais isso, assim, sabe? Ressaltando um pouquinho, a Cristiane tinha falado da questão de você estar fora, né? O Igor foi uma pessoa que, quando a gente entrou, a turma dele era o exemplo pra gente. A nossa turma era os novatos da faculdade, né? Então, quando a gente conheceu quem era o Igor, quem era o Kame, quem era a Milene, a gente simplesmente brilhava os olhinhos assim para eles, porque os professores traziam muitos elogios, né? Eles falavam assim, é uma turma muito dedicada, é uma turma que, se você colocar um desafio, eles vão à frente, eles lutam para isso, e a gente percebeu muito isso também em projeto do produto. A gente acompanhou, a nossa turma fez recentemente projeto do produto, e assim, eu tive a oportunidade de estar conversando um pouco com o Kenny, pedi algumas dicas para ele, porque eu encontrei ele perto do produto, e ele conversou comigo, falou da trajetória de vocês, e eu falei assim, realmente, a gente passou esse desafio, e ter visto antigamente, a gente, assim, não sabia que ia ser tão puxado, a gente acompanhou vocês de fora, mas ver isso, tá acompanhando isso, e lembrar um pouquinho, né? Eu tava até aqui você falando e eu pensando assim, nossa, o Igor era daquela turma antiga e eu era só uma novata, não sabia de nada da engenharia de produção, e ver você falando sobre isso, eu fiquei, gente, realmente é uma coisa desafiadora e é incrível. Bacana. Mas, oi? Obrigado, obrigado. Eu vi, se eu não me engano, não sei se foi você ou se era a Gabi postando fotos do laboratório, tarde da noite. Eu falei, cara, isso já saí do laboratório, nem sei se a gente pode falar isso, mas eu já saí do laboratório 1 da manhã. Não sei se pode, sinceramente eu não sei, mas Tá a gente já podendo, é saiu do de laboratório 1 da conhecimento da manhã. universidade, tá Mas a gente podendo. tava de jaleco, tava tudo certinho. O horário eu não sei se era permitido, mas eu Era vi para as fotos de vocês. mostrar para as pessoas, o Igor, que o engenheiro ele é resiliente, né? A madrugada vira dia quando se tem que entregar as coisas no prazo, né? Sim, sim. Bacana. Obrigado. Igor, a gente queria saber um pouco mais, na sua visão, qual é o futuro da engenharia de produção no empreendedorismo? Se ela está abrangendo, se ela está desenvolvendo dentro do empreendedorismo também, se ela vai fazer parte disso daqui a uns 15, 20 anos. Olha, eu acho que o futuro da engenharia no empreendedorismo está muito ligado ao engenheiro saber sempre inovar e aprender a enxergar oportunidades, sabe? A gente, como engenheiro, nós podemos trabalhar em uma indústria, nós podemos trabalhar em um hospital, no ramo alimentício, só que a gente tem uma visão muito sistemática, sabe? Do macro, né? Então, eu acho que nós, como engenheiros, a gente precisa aprender sempre estar inovando dentro do empreendedorismo e sabendo enxergar as oportunidades, né? Dando mais um exemplo, assim, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos depois que a gente tinha a empresa, eu e o Renato, a gente fez um estudo, vindo aí novamente, né, essa área mais de engenharia de produção que partiu daí, a gente literalmente fez um estudo a respeito das empresas de Cacoal, os produtos do ramo alimentício voltados para o público vegano e vegetariano. E a gente observou que as empresas do ramo alimentício não tinham nenhum produto, ou as empresas que tinham um item. E um item muito desconexo, assim, não tinha uma junção de sabores, não tinha muito
Era basicamente colocar alface, tomate, pronto, produto vegano e vegetariano. E a gente fez um estudo a respeito disso. A gente conseguiu enxergar, a gente sabia que o público vegano e vegetariano é um público grande, em Cacoal. Tem público para isso, sabe? Então a gente fez esse estudo. Hoje em dia, nosso cardápio, nós temos 25 hambúrgueres entre carne e frango e temos 10 hambúrgueres veganos e vegetarianos. O nosso cardápio, sabe, é muito grande para o público vegano e vegetariano e público também que não é, mas quer experimentar e tudo mais. Então a gente conseguiu enxergar uma oportunidade, entendeu? Eu, como engenheiro de produção, consegui ver ali uma oportunidade. E agora, recentemente, a gente está num novo estudo, né, para atender o público APLV, que são crianças que têm alergia à proteína do leite. Então, mães que estão amamentando não podem consumir produtos que tenham leite e tudo mais. Isso surgiu de uma conversa, né, do Renato, que é meu sócio. Uma mulher foi na empresa com o marido dela comer e só ele comeu. E a Renata conversando e tudo mais, e ela falou que o filho dela era a PLV, né? E aí o Renato quis saber um pouco mais do que se tratava e tudo mais. E o Renato falou: eu acho que eu faço um hambúrguer para você. Você não quer pedir um hambúrguer aqui com a gente essa semana? Eu faço um hambúrguer para você, vou tomar todos os cuidados possíveis. E aí ela falou: ok, aceito. É lógico que tem muito estudo, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que conscientizar a equipe, né? Porque nesse caso a gente trata da saúde, então tem que limpar a chapa, temos que higienizar bancadas, usar luva, é completamente diferente. Tem grupos no WhatsApp de mães, sabe? Então toda vez que uma mãe quer comer algo diferente, sempre estão indicando a empresa. Só que é aquela coisa, toda vez que sai um pedido, eu basicamente preciso parar a minha equipe, e aí o Gabriel, que é o responsável pela cozinha, precisa parar e fazer aquele pedido, com toda a calma, com toda a dedicação, e por isso, né, que a gente está estudando, né, como conscientizar todo mundo para, quando sair esse pedido, ser um pedido normal. Então, nisso, eu acho que eu consigo enxergar uma inovação, sabe? Inovar o meu produto, o meu público. Ele não precisa ser só quem come hambúrguer de carne. Entende? Eu consigo pensar em um novo público, eu consigo inovar cada vez mais, eu consigo pensar em novas oportunidades. Entende? O que eu quero com o meu produto? Entende? Então, eu acho que esse está um pouco... É isso que está ligado, né? Ao nosso papel como engenheiro de produção e ao nosso futuro, né? Se você não pensa sempre em inovação, sabe? Continuar sempre na mesmice, você precisa parar e estudar o mercado, ver o que o mercado quer, ver as novas oportunidades que às vezes estão batendo na sua porta e você não consegue enxergar. Então, é bacana que o curso ele traz muito isso, sabe? Eu consigo me lembrar muito de matérias, de quantos professores batiam nessa tecla para inovação, sempre inovar mercado, produto, né? O curso ele abrange muito isso, ele é um curso muito, muito completo, assim, sabe? Acho que seria isso. Bom, eu escutei de uma colega, seria interessante para a gente falar, que o seu processo de montagem, você acabou de dizer aí sobre o cuidado com os grupos, né, de que tem as intolerâncias, enfim. Os seus produtos, qual é o cuidado dos seus produtos? Tem produto que vem de fora? Qual que é o rigor desse produto? Sim. Hoje em dia nós temos, por exemplo, nossos pães, a gente trabalhava com uma empresa que fornecia os pães em Cacoal, só que os pães não eram da forma que a gente queria. Então, os nossos pães, eles vêm de São Paulo. Então, basicamente, eu peço hoje para chegar daqui 2 semanas. Então, eu tenho que ter toda uma logística, sabe? O primeiro que entra, o primeiro que sai, sabe? A gente tem que ter isso muito bem estruturado. E, assim, eu não estou em Cacoal, né? Então, eu sempre estou aqui pegando no pé, sabe?
A gente tem os pães, quem entrega nossas batatas, nossos frios, é o pessoal da Friron, de Vilhena. Então também tem essa questão, sabe, dos nossos produtos, nossas batatas. Eu não posso ter uma batata que fica meses e meses no fundo do meu freezer. Então dentro da empresa mesmo tem toda uma logística de freezers, a qual para o Gabriel é algo que, ok, ele entende mais, mas para os meninos eles já sabem meio que aonde eles têm que ir, qual que é o produto, então tem toda uma logística das batatas que vêm, as que chegam agora, e qual freezer que é colocado, depois qual que a gente passa elas sabem. Então, de produto é mesmo isso que a gente tem. Você está fora do Brasil, você pode falar, você consegue, assim, ter uma visão do engenheiro de produção fora do país, e aqui, qual que é o impacto disso, que nem a gente fala da inovação, a gente tem certeza que a tecnologia hoje ela te auxilia nessa administração, né? Você está fora do país, claro que você tem os seus processos bem estabelecidos e a galera bem treinada, mas a gente sabe que a tecnologia também te auxilia nisso. Mas, assim, você consegue ver, fazer distinção? Olha, Cristiane, o engenheiro de produção aqui é assim, é visto assim, tem que ter essa graduação, essa pós, esse mestrado, para poder ter uma vaga legal. E no Brasil é assim, né? Por mais que você seja do ramo do empreendedorismo, eu tenho certeza que você tem essa visão também, né? De colocação, de recolocação de emprego do engenheiro de produção dentro e fora do país. Você poderia falar um pouquinho e também comenta com o pessoal, fala para o pessoal onde é que você está, que a gente sabe, a gente está falando que você está fora do Brasil, mas fala para o nosso público onde é que você está. Eu estou em Dublin, na Irlanda. Para engenheiros de produção, né, que estão se formando agora, que estão assistindo a gente, que queiram saber um pouco mais, tem um Instagram que se chamam Manauaras na Europa, se eu não me engano. Eles são de Manaus e são engenheiros de produção e estão aqui. Eu converso com eles de vez em quando, já me chamaram para ir em alguns seminários e tudo mais. Em relação aqui, né, que é algo que eu fui pouco atrás, não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês conhecem o Enzo. Ele era de uma turma à frente da minha, 2 turmas, se eu não me engano. Ele também está aqui. Eu já conversei com ele, a gente já foi meio que atrás também para saber. Aqui funciona um pouco diferente, sabe? Tudo que eu sei um pouco sobre engenheiro de produção aqui é mais a respeito de Instagram, sabe? De pessoas que falam a respeito disso. Tem também uma outra conta de um rapaz que procurou emprego aqui como engenheiro de produção. Ele, se eu não me engano, no relato que ele contou assim, ele disse que 1 mês após ele estar aqui, ele mexeu, né, no LinkedIn dele e aplicou. Se eu não me engano, em 1 mês ele teve 8 entrevistas de emprego, mas todas eram na questão do inglês. Todas batiam muito, né, na questão do inglês. Sinceramente, aqui eu não fui atrás por conta disso, né? Eu quero, é algo que eu pretendo, né, ir atrás, tentar focar nessa área. Tem como, é possível. Eu trouxe inclusive o meu certificado traduzido e apostilado tudo certinho, que valida aqui, né? Ele é válido aqui. Só que tem essa questão do inglês. Então eu quero ter um tempo, sabe? Eu vim para cá programado para isso. Em tanto tempo eu vou começar a pesquisar, eu vou começar a aplicar, mas tudo depende do meu inglês, né? E eu já vim com esse tempo programado para melhorar o meu inglês durante esse período, assim, sabe? Então aqui é possível, sabe? Tem muita empresa que precisa, muita empresa de laticínio, de como que se chama? Para ovos, de granja. Tem muita empresa, muito frigorífico, os mercados daqui, a estrutura de mercados aqui é enorme, 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 enorme. Os produtos aqui são muito diferentes do Brasil. Por exemplo, leite que tem data de validade de 5 dias, sabe? Então, os produtos aqui são muito diferentes daí. Então, assim, é algo que necessita. Assim, pelo que eu já fui atrás, eu sei que tem, né, uma grande demanda. Só que
tem essa questão do inglês, que é o que eu estou me programando, sabe? Eu tenho um planejamento ali para isso. Para a gente finalizar, na sua opinião, para quem quer abrir um negócio, né? Qual é a dica que você deixaria como engenheiro de produção mesmo? Você acha que engenharia de produção auxilia, não auxilia, né? Quais os desafios? Olha, se eu pudesse dar um conselho para quem quer abrir um negócio, eu diria, não espere estar 100% pronto para iniciar. Acho que você precisa iniciar de alguma forma, sabe? É lógico, você precisa estudar o mercado, você precisa se estruturar, você precisa se organizar, mas não espere estar 100% pronto para você iniciar. Porque você realmente vai aprender muitas das coisas no dia a dia, sabe? Acertando, errando, é a forma com que você vai aprender. E também tem uma visão de onde você quer chegar. Como empresa, como marca, você vai iniciar agora, onde você quer chegar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Isso é muito importante você já ter isso definido desde agora, sabe? Você vai começar como MEI, é só você. Daqui 5 anos você quer ser pequena empresa, daqui 10 anos você quer ser uma empresa de médio porte. Isso é muito importante você ter isso estabelecido desde o início. Na hora de você estruturar a sua empresa, você ter isso daí, essa visão de futuro muito bem organizada, sabe? E uma outra dica, como engenheiro, já aplicar tudo que você sabe desde o início. Seja só você. Você vai fazer bombom para vender. Já aplica o que você sabe de engenheiro de produção. Aplica o que você aprendeu. A gente sabe que hoje em dia tem uma grande dificuldade, né, dos colaboradores entenderem tudo que é novo dentro da empresa. Quando você vai aplicar isso, tem uma grande dificuldade, sabe? Se você já aplica isso desde o início, se você, para fazer a sua trufa, você já tem um POP ali, para você seguir a forma que tem que ser, vai contratar um colaborador, ele já entra na empresa sabendo daquilo, e conforme a sua equipe vai crescendo, eles já vão sabendo daquilo, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Aquilo já vai ser algo do seu dia a dia, da sua rotina. E não espere você ter 10, 15 colaboradores para você aplicar os seus conhecimentos, sabe? Só você já aplique. Tudo que você saiba. Usa tudo que você tem ao seu favor. A favor do seu negócio, da sua marca, e queira entender onde você vai estar daqui a um tempo, sabe? Onde a sua marca vai estar, qual é o seu propósito, você vai abrir uma empresa para quê? O que você quer com a sua empresa, o que você vai passar de diferencial. Eu vejo muito isso na Chicago, sabe? Isso também foi o que me motivou a estar aqui. Eu também estar aqui tem um propósito, sabe? Eu vejo muito o público que a gente tem, nossa fidelização de público, sabe? O que a gente faz, o nosso público, né, mesmo que eu citei, de veganos e vegetarianos, entende? O nosso novo público que a gente quer atingir, às vezes para quem escuta não tem muito sentido, mas para a gente como empresa tem sentido, sabe? É aonde eu quero chegar com a minha empresa, aonde eu quero chegar com a minha marca. Eu não quero ter uma empresa para daqui 10 anos eu quero ter 10 franquias. Você vai ter 10 franquias para quê? Né? Empreender não está sempre relacionado a dinheiro. Isso também é muito importante você entender, assim, às vezes, sinceramente, o dinheiro é a parte que dá uma faltada ali, assim, mas empreender não é sempre sobre dinheiro, sabe? Tenha isso em mente, assim, tá muito também relacionado a ideias, você querer expor o que você tem para oferecer para o seu público, sabe? Isso é muito importante você ter em mente. Bom, Igor, muito obrigada por compartilhar sua jornada com a gente, por compartilhar sua experiência, sua história e mostrar como que a engenharia de produção abre caminhos, né, inesperados para a gente, mostrar a questão, falar um pouco da sua trajetória da engenharia de produção, porque eu acho que isso é muito importante para quem está chegando aí, né, na engenharia, para quem a gente está tentando capturar e trazer para esse curso dentro da faculdade.
Eu que agradeço pelo convite para conversar um pouco com vocês. Logo, logo eu estou aí. Quem sabe a gente não pode pensar em alguma coisa para os alunos, sabe? No presencial, que é mais bacana. A empresa está de portas abertas. Né? Não sei se a professora Tati está participando do projeto, mas ela já sabe disso. Já deixei aberto para ela. Ó, se precisou de mostrar para um aluno que é tal coisa, leva lá. Recentemente ela levou os alunos, não sei de qual período, na empresa, sabe? Para fazer um projeto. Então a minha empresa está de portas abertas e o que eu puder ajudar no curso, eu vou sempre fazer o possível, sabe? É um curso que eu estou muito feliz de ter finalizado. Passamos por pandemia, eu e minha turma, e fizemos até essa promessa: vamos nos formar juntos. Entende? Demoramos 6 meses ali por conta, né, de tudo, mas formamos no tempo. Então, tudo que eu puder fazer para o curso de engenharia de produção, eu irei fazer. Ok? Muito obrigado. Bacana, Igor. Só para a gente fazer um merchan aqui para o Chicago, fala o endereço para a gente, para os nossos ouvintes ir lá conhecer, saber do que. Porque eu estive lá, né? Vou puxar um pouco aqui a sardinha, mas eu estive lá, realmente a gente consegue sentir que tem processos, que tem padrão, né? Que o lanche realmente assim é diferente dos outros lugares. Então, fala para a gente, convida as pessoas para conhecer Chicago, os alunos, as pessoas que vão estar nos assistindo. Como eu mesmo falei, né, eu era ruim em fazer o meu próprio merchan. Eu aprendi isso também no curso, sabe? Eu aprendi isso também em marketing, que acho que ainda foi a professora Tati, que deu pra gente. Durante muito tempo as pessoas não sabiam que eu era dono da Chicago, mas para quem está vendo a gente está na Avenida Porto Velho, número 2640, então pode fazer uma visita para a gente, todos os dias de terças a domingo, das 6h30 às 11h30, e também pode procurar a gente pelo Delivery Much. Todos os dias tem promoção, tá? Hoje, quinta-feira, a gente tem a nossa quinta do Smash, tá? Hambúrguer a 11,99 toda última quinta-feira do mês, então vão lá, conheçam, tá? Tinha muitas pessoas que pediam hambúrguer pra gente no pão de água e sal, que é o pão francês, mas o pão francês ele tem essa dificuldade, né? Porque ele tem que ser feito sempre no dia. Então, toda quinta-feira, a última quinta do mês, hambúrguer a 11,99 na Chicago Burger. Todos os dias promoções, então vão lá, não percam. Igor, obrigada. Sucesso para você, sucesso no seu negócio, sucesso aí fora, né? Quero que você saiba que você vai inspirar muita gente. Você, desde que eu ouvi falar sobre o Chicago Burgers e que era um engenheiro de produção, e aí surgiu a possibilidade da gente trazer o projeto Fala Produção para o YouTube. Eu já quis que você viesse para cá para falar, porque eu acho importante a gente mostrar para as pessoas, né, que existem a nossa versatilidade, né, das coisas que a gente pode atuar. Eu quero agradecer você e muito obrigada, né, por tirar o seu tempo aí. Eu sei que meia-noite, né, vai esticar, vai deitar na cama, mas não, você se dispôs a trazer o conhecimento para nós, né, e eu agradeço muito, tá? Que é isso, eu que agradeço. Obrigado, meninas. Gente, vocês que chegaram até aqui, né? Curtam, compartilhem, ativem o sininho. A gente está no segundo episódio da nossa série, tem muito mais. Então, continua com a gente. A gente vai estar soltando aí vários outros profissionais da área da engenharia de produção, mas também tem uma profissional excelente que vai agregar muito para nós, que somos engenheiros de produção. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau, gente.